que vai ficar só o som. Vou dar continuidade mesmo assim. Boa noite. Testando aqui a imagem no YouTube. Deu certo, mas não tá aparecendo a imagem agora. É bom. Eu vou manter pelo YouTube, mesmo que apenas o som, para quem puder, né, ir ouvindo a partir dali. E pelo Facebook, quem quiser ver a imagem, né, tá entrando. A gente já vai começar, 8 horas e 2 minutos. Tô aqui buscando ainda ver se é possível ver alguma coisa na imagem do... Ai, tô apanhando desse YouTube de verdade. Hoje à tarde testei, deu certo. Agora à noite ali não tá aparecendo a imagem. Bom, vamos lá. Tudo é um aprendizado. Realmente eu acredito que até o final da jornada aí eu vou conseguir colocar tudo bonitinho. Bom, boa noite para quem for chegando, quem já estiver me ouvindo aí pelo YouTube. Peço desculpas da imagem realmente não estar aparecendo. Antes da gente começar, né, a nossa conversa hoje, de hoje à noite, reforçar um pouquinho aí, sempre é bom, esse momento que a gente está vivendo. É atípico, com toda certeza. Acredito que muitos aí nunca sentiram ou passaram uma situação de expectativa, às vezes até mesmo de medo, né? E o que realmente são esses medos que a gente sente, é lidar com o que se é, e realmente cada um que puder ir fazendo a sua parte, cada um que puder ir contribuindo da sua maneira, realmente criando aí as resistências necessárias, e o tempo todo com atenção, né? Eu acho que acredito muito que quanto mais a gente estiver atento realmente aonde estamos indo, os locais que estamos frequentando, criando essa conexão de preservação, de atenção, isso é muito importante. E é isso, né? Começando aí, só mantendo esse pensamento aí de que realmente juntos vamos conseguir sim passar por essa etapa. É um aprendizado enorme em várias áreas aí, que com certeza vai refletir na nossa vida, e isso é muito importante da gente ir colhendo o que significa esses entendimentos, o que traz pra gente aí de crescimento em cada dia. Mas vamos acreditar sim que as decisões estão sendo as melhores, os alertas estão sendo em tempo real, e daqui a pouco a gente vai olhar para tudo isso e resgatar aí uma história e um momento que traz aí um fortalecimento de alguma maneira. Então vamos sempre manter essa atenção. E retomando um pouquinho o que a gente conversou ontem, né? A gente teve a oportunidade aí de falar sobre autorresponsabilidade. Só fazendo um resuminho, né? A gente falou um pouco sobre o mesmo buraco, né? Eu caio no mesmo buraco e a mesma história se repete, e eu vejo o mesmo buraco e eu caio de novo, demoro para sair, até o momento em que eu sei daquele buraco, eu caio nele, mas eu estou atento e eu saio desse buraco muito mais rapidamente. E logo em seguida eu vejo ele novamente, eu desvio dele, e numa outra oportunidade realmente eu faço completamente diferente. Eu mudo de rua. E isso é na nossa vida, né? A partir do momento que a gente assume a autorresponsabilidade. E é o primeiro passo dessa jornada para a gente quebrar os ciclos repetitivos, romper de vez essas barreiras, transformar todos esses padrões de comportamento e conquistar sim degraus à frente aí muito maiores e muito melhores para a nossa vida. É muito importante, né, a gente ressaltar aí que a autorresponsabilidade ela vai ter muito a ver com as crenças, que é o que nós vamos conversar hoje. Por isso que
esse resuminho. E ontem, né, eu tive a oportunidade hoje de dar uma olhada, de acompanhar aí algumas colocações, até mesmo fiz uma pergunta e quanto mais vocês puderem ir me dando um feedback, um conteúdo aí dentro do grupo da TEIA, da Liberdade Sistêmica, quem não entrou ainda, convido para que entre lá na comunidade no Facebook e comente sim o que pensou, o que sentiu. Hoje eu fiz a pergunta, né, se você conseguiu descobrir um ciclo repetitivo. Porque a hora que a gente se conecta e vai percebendo quais são os nossos ciclos, a gente vai começando a assumir as rédeas da nossa vida, vamos dizer assim. E é quando a gente vai percebendo que o adulto, ele tem a capacidade, a oportunidade, o adulto, porque nós vamos falar sobre a criança interior. E é importante que esse adulto apareça. E nesse momento, teve, né, a Isabelle Souza, ela comentou que ela percebia comportamentos muito parecidos com o da mãe. Isso é muito comum da gente, quando a gente tem esse olhar, né, como eu comentei ontem, né, em relação ao meu pai. Ainda hoje eu tenho momentos em que eu me vejo com comportamentos muito parecidos, mas com uma consciência muito, muito tranquila, né, de que não é mais uma repetição de padrão, e sim um potencial. E quando a gente percebe esses comportamentos repetitivos dos nossos familiares, eu preciso entender até que ponto esse comportamento ele está me alavancando ou está criando em mim algo desconfortável e alimentando algum tipo de conflito em relação ou ao meu pai ou à minha mãe. Aí o Rodrigo também perguntou, né, como eu faço para quebrar esses acordos que me limitam. A gente vai ter a oportunidade hoje de perceber em que momentos são esses acordos, né? Quando eles são feitos. Que muitas vezes a gente faz acordos e acordos inconscientes ou durante a infância. Quantas promessas a gente já não fez na infância? Muitas vezes quando havia um castigo ou havia uma limitação, chegava, né, ou o pai ou a mãe com alguma situação vinda do próprio trabalho, porque eles eram grandões, eles eram o que hoje nós somos, né, os adultos. E naquela época chegava-se, né, a criança ela é inocente e às vezes não entendia muitas situações e criava aqueles acordos. Quando eu crescer, pode ter certeza que eu vou fazer muito diferente do meu pai, eu vou fazer completamente diferente do que minha mãe, quando eu tiver um filho, quando eu me casar, quando eu trabalhar. E esses quando são esses pequenos acordos aí que a gente acaba fazendo e vai conduzindo aí a nossa vida, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E ontem também, né? Hoje tá, Regina, boa noite pra você, bem-vinda, gratidão por acompanhar. A Marcela, a Lili, saudade. E mãe, né? Você pôde acompanhar aí e conhece bem mesmo essa pessoa aí que pra mim é um reflexo muito, muito importante na minha vida. E gratidão a vocês. Bom, vamos começar falando sobre crença e o que é crença, né? Coisa mais óbvia, podemos dizer assim. Crença. Acredito que todos já ouviram isso. É tudo aquilo que eu acredito. Simplesmente é tudo aquilo que eu acredito realmente. Porém, elas se tratam principalmente de ideias e de concepções que fomos construindo na nossa mente de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, principalmente na nossa primeira infância. É na primeira infância que as nossas maiores crenças são colocadas à nossa frente, são potencializadas e de alguma maneira agregamos isso no nosso interior e vivemos durante toda a nossa vida com essas crenças. E realmente a gente vai solidificando muitas vezes e aquilo vai se tornando uma verdade absoluta na nossa vida e conduzindo muitas vezes os nossos comportamentos, as nossas reações, a forma como a gente lida
com, com as reações, né? O momento em que uma situação ou alguma coisa vem de encontro, a forma como eu reajo ou ajo, né? Mas eu reajo, ela está muito baseada realmente nas nossas crenças. E por enquanto não vou nem definir limitantes ou possibilitadoras, porque crença, se é aquilo que eu acredito, é ponto final. O que eu preciso descobrir da minha crença, se diante de algo que eu quero, algo que eu busco conquistar na minha vida, seja um equilíbrio financeiro, seja um relacionamento saudável, estável, um emprego que me seja promissor, que me traga aí uma possibilidade de carreira, ou uma reestruturação familiar, um equilíbrio emocional familiar, independente daquilo que eu busco, eu preciso entender se essas minhas crenças, quais são aquelas que me impulsionam para isso e quais são aquelas que me limitam e criam essas barreiras. Porque o momento em que eu percebo isso, essas influências tanto positivas quanto negativas, eu vou perceber que isso daí veio desde a minha infância, desde os meus primeiros anos, tudo aquilo que acontecia ao meu redor. E o momento em que eu for me permitindo acessar e buscar essa causa, eu vou aos poucos resgatando essa infância, podemos dizer assim, e aquelas situações principalmente que a gente experimentou de acordo com as expectativas que desde muito cedo a gente cria assim. E expectativa é muito doido, né? Porque a gente faz com que a gente conceba aí toda uma história e já defina muitas vezes o pensamento de outras pessoas, faz com que a gente pense pelos outros de acordo com as nossas expectativas. Ah, é isso que eu quero. Não, mas se não sair assim é porque o outro está pensando isso, é porque ele... A gente acaba caindo naquela, a culpa não é minha. E a hora que a gente tem a capacidade de aceitar e olhar que a responsabilidade é sim minha, eu assumo isso, essas expectativas elas começam a diminuir muito e vai fazendo com que realmente a gente possa olhar e ter percepções diferentes, né? As crenças, elas são como imãs e logo isso significa o quê? Que se você acredita, isso vai se tornar real, mesmo que não seja, mas vai se tornar, um imã, porque o meu pensamento passa a viver e alimentar e a ver mais disso. Por exemplo, tem pessoas que reclamam muito que a vida é muito difícil e ficam nessa lamentação. Quando eu fico nessa lamentação e que a vida é muito difícil, é só perguntar para essa pessoa, e como é a sua vida? Automaticamente ela vai falar, é muito difícil. É o que ela acredita. Então, mesmo que ela tenha facilidades, mesmo que as coisas fluam para ela em várias áreas da vida, o fato dela acreditar no mundo dela de que as coisas são difíceis, realmente é difícil. E isso passa a ser real para ela, passa a ser uma grande verdade. E no momento então que, por exemplo, eu começo a acessar e a questionar e a perceber quais são as minhas crenças, eu consigo automaticamente filtrar e buscar realmente aonde foi que isso se instalou, em que momento que essa crença passou a fazer parte da minha vida, da minha rotina e do meu pensamento. Isso a gente vai conseguir perceber um pouquinho mais para frente qual é o ponto exato. Pensamentos do tipo, vê se algum desses faz sentido para vocês. Se fizer, dá um ok. Esse deu. Eu não mereço. Isso não é para mim. Para mim realmente não dá certo. Tudo funciona para o outro, para mim não. Não é culpa minha, não mesmo. Como uma pessoa pode fazer isso comigo, sabendo que eu já tinha passado por essa situação? Eu não tenho coragem de falar isso. Eu não tenho coragem de tomar essa atitude. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não consigo aprender. Eu não sei nada. É
tão difícil para mim entender. Eu fiz tudo o que podia, tudo que estava ao meu alcance, mas não sou eu quem tem que mudar. E daí por diante. São apenas sugestões de frases que intrinsecamente a gente repete sem perceber em várias situações durante o decorrer da nossa vida. E faz com que a gente não tome consciência de como a nossa comunicação ela acaba sendo o nosso maior inimigo contra a gente mesmo. Porque eu acabo acreditando nisso. Se eu falo isso, o meu cérebro vai buscar coerência. Ele vai buscar corresponder àquilo que eu estou falando. Caramba, se eu falo, eu não consigo, tá tudo bem. Ele vai falar, tá bom, você não consegue. Aí eu vou lá e não consigo. E falo, tá tudo errado. Por que o outro consegue e eu não consigo? Ele se esforçou muito menos do que eu me esforcei até e eu não consigo. Porque eu repito para mim, eu vou criando essas barreiras e vou deixando elas cada vez maiores. E na infância, por exemplo, né? Isso é muito comum, já peguei alguns cases nesse sentido, em que foi possível aí um resultado muito bacana, quando um pai toma consciência, né, da maneira principalmente que lida com o filho, porque o desejo maior de todos os pais é que os filhos realmente prosperem e sejam muito felizes, só que vivem uma rotina, e muitas vezes uma rotina de trabalho, de compromissos, de contas, afazeres, e toda a estrutura familiar, a vontade de que o filho prospere, de que seja possível proporcionar todas as possibilidades para que isso aconteça. E aí, às vezes, por muitas oportunidades, chega em casa e o filho, às vezes pequeno, está fazendo alguma coisinha lá e sem perceber, isso eu falo muito sem perceber mesmo, na ânsia de querer ensinar de uma maneira mais rápida para o filho, toma muitas vezes da mão o que ele está fazendo, olha, é assim, porque eu estou ensinando, não deixa a criança desenvolver no tempo, e às vezes até no estresse, na irritação do próprio dia, acaba soltando, né? Ai, deixa aqui, daqui que eu faço para você, você não consegue, não, isso daqui ainda não é para você, é muito difícil, e não deixa a própria criança explorar. Isso vai gerando aquilo que eu ouvi e senti. Eu vejo que eu tô ali trabalhando. Eu sinto que chega alguém que sabe muito mais do que eu, mas não me valoriza. Tudo isso inconsciente vai criando crenças de que eu não tenho essa capacidade, vai fazendo com que eu me sinta muito mais inseguro no futuro. E essa insegurança realmente pode sabotar o que a gente trabalha muito em terapia comportamental, que é a autoestima. Esse tipo de comportamento, muitas vezes é nesse sentido que eu falo, não é uma maldade nem é consciente de um pai ou de uma mãe atribuir a incapacidade ao filho, e sim na ânsia de que as coisas andem mais rápido, que tudo flua de uma maneira mais ágil, acaba tendo falas, e como a criança está concebendo todo a sua psique, ela vai trabalhando inconscientemente a sua própria incapacidade. Poxa, eu não consigo mesmo. E vou tentar de novo, vou lá fazer de novo, e chega, não consigo. E aí chega o pai ou a mãe e fala, não, daqui é muito mais fácil, deixa que eu resolvo isso para você. E realmente vai criando esses tipos de crenças com o decorrer do tempo. Em relacionamentos a gente pode dizer a mesma coisa, né? Quantas vezes, e também situações aí de crianças que viram pais, muitas vezes brigando, e brigas às vezes até mesmo mais agressivas, tem muitas situações, muitas histórias, quanto mais eu tenho a oportunidade aí de me conectar com as histórias das pessoas, mas eu sinto que há muita correção interna mesmo, até são lições aí que eu tiro para mim, para o meu dia a dia, e há muitas histórias sofridas, muitos desafios, muitas pessoas passaram sim, e sem julgamentos, porque todos nós um dia fomos crianças, nossos pais foram crianças, os pais dos nossos pais foram crianças,
E tudo lá para trás era uma outra história, era um outro momento. Hoje nossos filhos, né, quem tem filhos numa idade aí de 10 anos, filhos que estão nascendo agora dessa geração do ano 2000, nasceram aí numa geração completamente diferente, com uma tecnologia, com as facilidades, as comodidades e modernidades muito mais acessíveis. Então tudo isso faz parte de uma construção. E quanto mais a gente vai resgatando e olhando com compaixão, com aceitação, com amor mesmo, com aquela lente do amor e não a lente da dor, como a gente falou ontem, mas a gente vai percebendo e ressignificando mesmo, mudando as nossas percepções. E nessas de relacionamentos, o ideal de pai e mãe acaba sendo uma projeção da busca no relacionamento futuro. E muitas vezes, se eu vou criando uma imagem de agressividade, de opressão, de violência ou mesmo de submissão, eu vou traduzindo dentro de mim como é um relacionamento. E muitos vão buscar aparentemente algo completamente diferente disso. E quanto assim, no piscar de olhos percebe, está vivendo um relacionamento muito parecido com o que viveu e viu na sua base, na sua infância. E aí são resgates, sim, são esses padrões que precisam ser entendidos, trabalhados e muitas vezes transformados, transmutados, vamos dizer assim. E as crenças, né, a gente pode dizer que elas são verdades ilusórias. As crenças limitantes, elas são verdades ilusórias, mas elas circundam a nossa mente o tempo todo e de certa forma nos aprisiona no nosso mundo, porque nós vamos concebendo um mundo próprio. Essa do relacionamento que eu comentei é como se, por exemplo, a mulher vive repetindo para uma filha: ah, minha filha, homem nenhum presta. E isso eu já vi muitos casos de mulheres: ah, homem nenhum presta, porque são sem vergonhas, porque eles vivem. E isso vai sendo alimentado, e no mundo daquela pessoa ela vai criando essa concepção, e aí ela acaba atraindo, sim, porque ela acredita nisso, de que homem nenhum presta, e aí ela acha que o dedo dela é podre, né? Porque ela atrai relacionamentos o tempo todo onde o homem vai comprovar a crença dela. Ele está errado? Não, ela precisa mudar a visão e a percepção dela e perceber que isso é uma crença que ela repetiu por muitos anos, que ela acreditou aqui dentro por muitos anos. Eu quero quebrar esse padrão, eu quero mudar essa situação de relacionamentos tóxicos, que é um dos pontos que uma grande maioria das mulheres vive até os dias de hoje. Essa busca por um relacionamento saudável. E vivem atraindo aí homens que no primeiro momento parece ser algo grandioso, um relacionamento perfeito, mas em questão de dias aí aquilo se rompe e alguma coisa realmente acontece e, sabia que isso ia acontecer de novo. Claro que ia, é o que eu acredito. E elas se tornam, tudo aquilo que eu acredito se torna real. Por isso é muito importante a autorresponsabilidade, eu enxergar as minhas repetições e buscar quais são as minhas falas que alimentam essas repetições de padrão. Senão eu não vou mudar. Senão eu não vou conseguir mexer onde eu preciso mexer. E no momento em que eu acredito que algo vai me fazer mal, realmente não vai me trazer resultado positivo, eu vou repetir a mesma história até eu aprender o que eu preciso. Isso é um fato muito marcante, isso é um fato muito verdadeiro, que a gente precisa atentar e ouvir, daquilo que a gente realmente verbaliza dia após dia. Quando a gente fala disso, eu sempre vou ter mais daquilo que eu vejo, eu comentei isso ontem, né? Esse é o meu mundo. Então, no meu mundo, eu vou acreditando naquilo e por eu repetir e alimentar esse tipo de pensamento, de comportamento, eu acabo vendo mais disso ao meu redor, em filmes, em livros, em comentários, amigos, eu acabo atraindo que acabam vivendo uma situação semelhante,
parece que aquela energia realmente ela fica circundando, que é justamente para trazer para mim essa oportunidade de falar, para tudo, deixa eu prestar atenção. Caramba, por que é tudo isso? E é tudo diferente daquilo que eu estou buscando para mim. E se é diferente do que eu estou buscando para mim? Algo por trás disso tudo existe e eu posso mexer. Com toda certeza, temos esse potencial, essa capacidade de mexer nisso tudo. A grande questão é o declarar, a decisão. E é o falar assim, eu quero mexer nisso, eu quero fazer diferente. E encontrar essas motivações, encontrar essas oportunidades, recursos. E hoje a gente tem aí oportunidades infinitas, realmente. Só não faz quem não quer, quem continua procrastinando. Isso é fato. E esse ciclo da realidade é exatamente isso. Eu vejo mais disso. E sempre que eu acredito, se eu acredito, né, eu crio isso. Eu acabo sendo isso também. Eu faço diferente, mas eu acredito que é aquilo que eu atraio. Eu acredito que é aquilo que eu vivo. E eu tenho mais disso. E isso é onde a gente pode mexer. É nessa realidade que a gente pode mexer. Acessando as nossas histórias. Quando a gente percebe que é o momento, quando realmente algum chamado aqui dentro fala, tá na hora, e eu busco falar assim, a hora sempre é a hora certa, o seu jeito é o jeito certo, o seu momento é o momento certo, e que seja aquele sentir que realmente você vai dar aquele passo e falar, agora eu vou fazer diferente, não vou só tampar mais um buraco, buscar mais uma alternativa, mais uma terapia, ouvir as mesmas coisas. Não, eu quero, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo. E eu já começo determinando e mudando essas crenças, porque eu sei aonde eu quero chegar. Isso é uma verdade que eu repito para todas as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de me conectar. Saiba onde você quer chegar. Saiba o relacionamento que você quer para você. Fale o que você quer para você, não o que você não quer. Quando eu me conecto com aquilo que eu não quero, eu não quero um cara traíra, eu não quero um cara folgado, eu não quero, porque eu tô cansada, vira e mexe, o cara que tá comigo, ele começa, depois ele se acomoda, ele fica folgado, eu tenho que fazer tudo. Eu tô falando tudo que eu não quero. E aquilo, meu cérebro, ele não vai entender o não. Quanto eu menos percebo, eu estou justamente vivendo tudo que eu não quero. A gente tem que começar a falar o que quer, a mudar o sentido, a acreditar naquilo que você quer, a fazer mesmo da tua vida algo de muito mais ascensão, possibilidade, potencial. E com certeza isso vai te ajudar e vai facilitar o resgate e como mexer nessas crenças. Quando a gente fala assim, né? Quem nunca manteve essas crenças assim tão claras e mesmo sabendo delas, ia de frente, falando, poxa, eu sei que isso daqui me limita, e continuava ainda vivendo isso, vivendo e falando e propagando a crença e muitas vezes contando isso como se fosse uma história de olha só como isso acontece comigo, como se fosse algo de superação. Cara, é vitimização. Se você parar para perceber, você se coloca num papel de vítima quando você conta a história da sua história, do seu sofrimento. É vitimização. Agora, se eu vou contar a história da minha história, mesmo com todo o perrengue, com todo o desafio que eu passei, mas eu conto a história da minha história com o olhar do que eu aprendi, a mudança que isso tem em nível cerebral, de química, de neuroquímica, é algo grandioso que faz com que realmente aqui dentro gire uma chave e você comece a enxergar muitas outras realidades completamente diferentes.
aquela ilusão toda, aquela verdade ilusória, ela começa realmente a se tornar algo muito, muito mais concreto, muito mais palpável, e você assume as rédeas da tua vida, você se torna o protagonista da sua vida e não mais um coadjuvante, aonde as circunstâncias vão te levando para onde quer que seja e você vai ficando muitas vezes à deriva. E é muito importante isso, né? A gente perceber que são as crenças que nos limitam, que são as crenças que impedem a gente de fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Que elas que faz com que a gente se mantenha no quentinho, na zona de conforto, na procrastinação. Por mais que aqui dentro fale, caramba, eu sei que eu preciso mudar, e quando agora eu vou, aí chega no dia seguinte, e puxa vida, não foi hoje de novo. Põe uma coisa na tua cabeça, nós somos 100% responsável por nossas escolhas. E isso é fato. A hora que realmente você se conecta com isso e fala e assume que você é responsável pela sua escolha, e mesmo que naquele momento aquela escolha não te trouxe um resultado positivo, você tem a capacidade de falar, mas fui eu que escolhi, e eu tenho então a oportunidade de corrigir o resultado, e não erro e acerto. Eu corrijo o meu resultado, e aquele resultado negativo ele tem grandes chances de se tornar positivo em questão de um tempo muito mais curto e rápido. A gente tem um estudo que se chama Biologia da Crença. Depois lá nos grupos, né, tanto lá na Teia quanto lá no Telegram, eu vou compartilhar um link de uma palestra do Bruce Lipton, que é quem escreveu esse livro. E é uma palestra de 1 hora, onde ele resume o livro dele e traz aí uma concepção muito bacana para a gente entender a biologia da crença, porque ela tem três princípios, 3 fontes muito claras. A primeira, sim, as nossas crenças são formadas de uma forma hereditária, ou seja, tudo aquilo que eu vivi na minha infância realmente faz parte, mas não é uma grande porcentagem das crenças que eu carrego para a minha vida. Ela tem uma porcentagem significativa. A segunda fonte são as crenças pessoais, são aquelas que eu desenvolvo individualmente. Então eu passo por um processo, meu primeiro emprego, por exemplo, e sou demitida. Tudo bem, fui demitida. Em vez de, naquele momento, eu falar, caramba, o que será? Deixa eu investigar o que me fez ser demitida realmente. Será que eu precisava de mais recurso, mais habilidade? Eu não correspondia? Não. Eu já crio aquele sentimento de eu não sou boa, não sou suficiente, eu não consigo, isso não vai dar certo para mim. Eu já começo a criar as minhas crenças limitantes. Vem um próximo emprego, o que vai acontecer? Vai ser mandado embora, pode ter certeza. Porque eu não fui buscar solução, eu fui alimentar a minha dor, eu fui mandada embora. Então, fui mandada embora por quê? Porque eu não sou boa. E a outra fonte são as crenças vindas do social. Essas têm um peso muito grande, principalmente porque a gente tem uma gama de informações, mídias hoje. Até anos atrás, aí, umas 3 décadas atrás, era só televisão, né? Que já era forte. Agora, então, é acesso para qualquer lugar, de tudo quanto é lado, quanto é jeito, pequenininho, grande, do tamanho que for informação a gente tem. E essas influências impostas muitas vezes pela sociedade geram as comparações, e essas comparações criam muitas crenças limitantes e são muito fortes. Até mesmo, por exemplo, né, a sociedade, ela cria um padrão de beleza e você se compara a esse padrão de beleza, aí a tua autoestima fica numa ânsia, numa busca por uma beleza. Em vez de você trabalhar a sua autoestima e encontrar o seu brilho pessoal, a sua beleza pessoal, porque todos nós temos a nossa beleza, o nosso magnetismo, a sua essência, o seu valor, o seu brilho. Não, a gente se conecta porque a mídia, a sociedade mostra padrões completamente diferentes, né?
E esses tipos de crenças, né? Somente pessoas ricas têm tudo, são felizes e mostram um mundo extremamente fantasioso e cor-de-rosa, e a gente olha muitas vezes para a realidade que está do nosso lado ali e fala, caramba, isso nunca vai ser para mim. Eu precisaria ter muito dinheiro para um dia imaginar em fazer algo desse tipo. E essas crenças vão se solidificando, porque eu vou criando essa energia, esse pensamento. Isso vai tomando conta e ocupando os espaços. E eu vou fazendo e vivendo situações que vão comprovando essas minhas crenças. Aí vão acontecendo as repetições de padrão. Aí vão acontecendo os ciclos repetitivos. Tem alguns que são extremamente escancarados mesmo e vem fazer com que você mexa nisso. Está muito evidente, e outros você precisa sentir mais e perceber realmente, sutilmente, qual é o tipo de fala que eu estou alimentando um problema, estou incentivando um lado negativo, o sofrimento, a minha perda, a minha escassez, que eu não percebo o quanto eu acabo alimentando o meu medo, minha insegurança, minhas dificuldades, meus desafios. E como mexer nas crenças, né? Como a gente pode trabalhar tudo isso, tá? Entendi, sou responsável e crio realmente muitas coisas que limitam a minha ascensão e a minha evolução. Sim, é por aí, somos. Como mexer? O primeiro passo realmente é a criança interior. Por tudo isso que a gente viveu e viu na infância, e se a gente realmente abre o nosso olhar e percebe que muitas vezes os nossos pais trabalhavam fora e eu queria tanto a presença, eu queria tanto que meu pai chegasse, sentasse no chão e brincasse comigo, e ele não tinha tempo para isso, porque ele ou viajava, ou vinha muito rapidamente, ficava só o final de semana. São N histórias, ou foi embora muito cedo, ou houve uma separação, ou teve uma perda, um falecimento muito precoce, N motivos. E isso tudo faz parte da minha concepção. E aquela ausência, por exemplo, de um pai, pode trazer sim aquele olhar de eu não tenho uma referência, todos os meus amiguinhos têm um pai, eu não tenho essa figura masculina na minha frente. E aquilo fazer com que a criança se sinta ferida, se sinta diferente das outras, não tenha a mesma alegria, né? Porque em escolas são as cartinhas Dia dos Pais. Isso pode ser também em relação à mãe, em relação a alguma pessoa muito querida, algum parente, uma avó. Mas situações da nossa vida, brigas, dificuldades financeiras, mudanças, quantas coisas a gente já passou pela nossa infância, quantas alterações aconteceram, e a criança só vai acompanhando o ritmo, pela inocência toda que ela acompanha esse ritmo todo. E quando a gente fala assim, né, a partir do momento que você cura a sua criança interior, isso potencializa o adulto, traz a força, traz a confiança para essa fase madura. Então esse olhar pela criança interior, acolher a criança interior, resgatar essa criança interior é muito importante. E é bacana assim porque tem muitas formas e a gente parece falar, ai que bobagem, como que eu vou acessar minha criança interior? Tem formas muito bacanas disso acontecer, muito fáceis. E isso faz com que realmente você rume em direção à sua maturidade. E enquanto a gente não acolhe a nossa criança interior, enquanto a gente não olhar para esse resgate, pode ter certeza, e muitos comportamentos e muitas atitudes mesmo, numa idade madura, isso se reflete não só uma idade de 20 anos, de 30 anos, isso pode ir para 45, 40 e tantos, 50, 60, 70 anos. Sempre vai existir a criança interior, porque fomos crianças. E se a gente não resgata isso, pode ter certeza, ela continua à frente na nossa vida. Ela reage a tudo o que remete às nossas dores. Porque você já viu uma criança? Muitas vezes ela está
no mundinho dela ali, tá na hora de você tomar banho. Não quero tomar banho, mas tá na hora de você tomar banho. Agora você vai tomar banho, você vai parar de brincar já, e é hora, isso, aquilo, e é uma dor. Peraí, eu tô aqui quietinha, eu não quero tomar banho agora. Ela não faz ideia que ela poderia negociar, conversar, falar, olha, eu só vou terminar isso, e a hora que eu terminar, eu vou realmente tomar banho, mas é que isso daqui tá muito interessante. Você pode me conceder esses 10 minutinhos? Imagina uma criança de 3 anos falando isso, é de cair duro, né? Mas seria o lado adulto e maduro de uma criança, mas ela não tem isso, ela vai conceber, ela vai despertar isso lá na frente. E a mesma coisa acontece com a gente. As nossas reações, quem está à frente é uma criança, é a nossa criança ferida. E isso acontece muitas vezes na revolta, na raiva, na angústia, na tristeza, na perda, no momento em que algo realmente vem e te tira ao chão. Às vezes a gente manifesta o nosso lado birrento, o nosso lado de revolta, o nosso lado rebelde, o nosso choro infantil, é a criança reagindo àquilo que provocou a dor. Por isso, acolher a criança interior. Se eu percebo que essas reações que eu tenho, esses rompantes que eu tenho de reações, é uma atitude infantil, cara, eu já começo a olhar assim e falar, poxa, faz sentido. E faz sentido que é algo que eu posso agir diferente, com uma consciência diferente. Porque eu não quero alimentar isso só vai me desgastar. E esse é o momento. O papel dessa dor emocional. É o momento em que eu percebo que esses gatilhos, né, essas situações, elas me remetem a essa dor emocional. Eu percebo que além de atrair essas experiências de dor, é porque é para me mostrar que há algo nesse ponto para que eu trabalhe, para que eu aprenda e realmente transmute essa dor em amor e cure essa ferida, cure esse sentimento, cure esse momento. A questão é que muitas vezes a gente vai repetindo essas histórias e essas dores emocionais de determinadas passagens, elas vão ficando nós vamos ficando tão aprisionados a ela que a gente não percebe que a gente está sempre alimentando e agarrado à ideia de que em algum momento tudo isso vai ser diferente. Agora isso vai ser diferente. A gente está agarrado a uma ideia, mas não está fazendo um movimento de que isso vai ser diferente. E a situação por si só, ela não vai mudar. É a sua reação. A sua reação e a mudança da perspectiva diante da situação que vai permitir que essa experiência mude realmente. E enquanto a gente não aprende, a gente continua a repetir as mesmas experiências. Isso é fato. Por isso, repetições de padrão. E vamos lá. Além disso, se a gente pensar numa criança, ela não tem recursos, ela não tem capacidade de lidar. Como eu falei assim, imagina, você vai cair duro, né? Se a criança falar assim, calma mamãe, com 3 aninhos de idade, eu vou tomar banho, mas neste momento eu preciso realmente concluir isso que eu estou fazendo. É algo muito importante para mim, daqui a 5 minutinhos eu vou, olha que coisa linda, ela agir dessa maneira, não, aí ela faz ela entra numa rebeldia, ela tem uma atitude de contrariedade, e aí já cria aquele clima e você vai tomar banho agora, porque daqui a pouco você já vai comer, você já vai dormir, as rotinas, as regras, os limites, e há muitas maneiras de trabalhar tudo isso. E todos nós passamos por isso, e tá tudo bem, faz parte do crescimento, faz parte dessas evoluções das nossas histórias, que é o que nós vamos conversar amanhã. Reconhecendo a nossa origem, do passado não é residência, é referência. A gente vai ter oportunidade de falar. Qualquer problema, voltou. Então tá bom. E é muito importante então perceber isso, que como uma criança, muitas vezes a gente precisa buscar esses recursos. E o adulto, ele precisa tomar a frente,
tomar, né, realmente a frente da sua própria vida. E isso só vai ser possível quando ele assumir a responsabilidade pela sua criança interior. O momento em que ele se conecta e quer resgatar a sua criança interior, ele vai assumir essa responsabilidade com toda certeza. E a vida começa a mudar. E é muito importante ficar atento aos gatilhos que acionam essa criança interior. Atento porque tem situações muito claras que disparam essa dor, a dor dessa criança, e disparam essa reatividade nossa. Aqueles momentos em que isso me deixa da vida, isso me irrita, isso me deixa maluca, eu não aguento mais isso. Cara, aceita que dói menos, tem a ver com a sua criança interior. Eu nunca tenho raiva. Tá. Eu nunca me estresso. Olha, posso dizer que eu faço um trabalho há muito tempo e não tem por onde. Tem momentos em que a gente sente aquilo. A questão é sair mais rápido. É você aceitar e olhar e falar, calma, isso é só um aprendizado. O que eu preciso entender com isso? Mas sentir é normal. O que eu não posso é fazer que esse sentimento de raiva, de ira, de revolta assuma a frente. Porque aí não é o adulto, é a criancinha birrenta que tá lá querendo as coisas na hora dela, do jeito dela, da maneira dela. Esse é o ponto principal. Mas sentir é super normal. Escorregar faz parte. Bom, é muito bacana assim, né? Quando você olhar para tua criança, né, interior, você poder olhar para esse momento, né? Sentiu aquela dor, você olha para esse momento e fala assim, tá tudo bem, eu te vejo, eu te reconheço. Agora eu tô aqui, vem comigo, vamos junto. E eu aceito, eu entendo, é alguma coisa aí que nós vamos aprender. Você está em segurança, você precisa passar segurança para sua criança, dizer para ela que tá tudo bem e que você consegue sim, e você vai resolver essa situação e que ela pode vir junto. Ela não precisa ficar lá atrás clamando desesperadamente pela ajuda, pelo olhar, pela atenção do pai ou da mãe. Que tá tudo bem e que agora vocês podem seguir juntos. Isso é acolher a sua criança interior. Existem várias técnicas, várias formas, e a gente vai ter oportunidade aí de selecionar algumas assim que são muito rápidas, de você trabalhar de uma forma concreta, de uma forma física, o acesso à sua criança interior, também de buscar recursos aí para trabalhar o nível emocional e principalmente o nível mental, reconhecer realmente a sua criança. E então é isso, né? Usar essas palavras aí de eu acolho você é muito importante. Quanto mais a gente aumenta, né, o nosso nível de autorresponsabilidade, mais maduros nos tornamos emocionalmente. Mais fácil a gente lida com os relacionamentos, com as situações ao nosso redor, com as pessoas, com os desafios que a vida impõe, com os obstáculos que a gente vai lidar, porque sempre vão existir obstáculos aí para, acredite, é só aprimorar e fazer com que a gente use desse obstáculo como alavanca, como um trampolim para um nível muito mais elevado. E liberar a criança, essa criança que existe dentro da gente. Tem momentos em que ela tá lá pedindo assim, vai num parque de diversões, vai tomar um sorvete, vai no cinema, vai fazer alguma coisa diferente. Tem muitas vezes que a gente precisa ouvir também esses pedidos que ela faz de se conecte também, como é bom a gente se divertir. Então libertar essa criança é muito importante. Tem um exercício muito bacana, que é o que eu quero passar agora para vocês, de acessar a criança interior, e um outro exercício de como uma possibilidade aí de eu tenho uma crença que está muito clara para mim, que eu repito muitas vezes, do tipo, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz de realizar determinada tarefa.
para vocês irem treinando e percebendo como é possível sim quebrar e mudar completamente uma crença limitante. E nessa construção toda, né? O momento em que eu quebro a crença limitante, eu já dou um passo, um salto quântico aí para realmente romper as barreiras e quebrar definitivamente esses padrões e ciclos repetitivos aí da vida. E mudar completamente o que eu venho atraindo até então, seja na área financeira, seja no profissional, em relacionamentos, mesmo para quem está num relacionamento saudável ou está num relacionamento e quer transformar muitas coisas, saiba que é você, não é esperar que o outro mude, porque o outro nunca vai mudar. Mas você mudando muitos comportamentos internos e tendo atitudes e condutas diferentes, você pode fazer do seu relacionamento realmente um renascimento aí fantástico. Então, o primeiro exercício é para acolher a criança interior. É muito gostoso de fazer esse exercício, de verdade. E tem um resultado muito, muito positivo. Todos nós temos uma foto, temos fotos de infância, né? A maioria deve ter. Resgate, busque uma foto, uma imagem sua de criança. Se tiver em algum momento mais desafiador, né? Tem aquelas fotos às vezes que os pais, né, tiravam assim num momento meio constrangedor ou alguma coisa nesse sentido, mas busque uma imagem. Aí com essa foto, coloca uma musiquinha, busca aí um ambiente que você se sente confortável e certifique-se de que realmente você não vai ser interrompido, ninguém vai chegar durante o tempo que você se determinar a fazer esse exercício. Seja ele 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, o seu jeito é o jeito certo. Mas se desliga, se permita desligar, desliga celular, desliga a TV, se desliga do que está acontecendo do lado de fora. Por que isso? Para você criar uma intimidade, e uma intimidade com você mesmo. A maior intimidade que você tem que ter é com você em primeiro lugar. E olhando nessa foto, você vai poder olhar nos olhos da sua criança. E olhe bem no fundo dos olhos dela, de verdade, atravesse essa linha do tempo. Não importa a idade que você tenha, é possível você acessar realmente, ir de encontro a ela. E o momento em que você estiver olhando para essa foto, se conecte com sentimentos da sua criança. Talvez venham lembranças, talvez venham memórias que nem você mesmo estava conseguindo perceber e que vão ser extremamente relevantes para a sua história no momento atual, ou às vezes vai ser o insight, a resposta que você está buscando há muito tempo, porque ela tem todas as respostas, ela foi a grande sonhadora por você, junto de você, ela quem idealizou o mundo perfeito que você pode e vai viver se assim quiser. E nesse momento, principalmente mantendo-se apoiado em seu eu adulto, se conectando com o seu eu criança, mas você conectado com o seu eu adulto. Nesse momento, acolha todos esses sentimentos, acolha essas lembranças, essas memórias, traga para dentro de si principalmente e ofereça amor, abrace a sua criança, mesmo com o olhar ali naquela foto. Sinta que ela está em seu coração, transmita a ela essa segurança. É uma conexão, só você realizando esse exercício para entender o que eu estou te falando. E faça, vale a pena mesmo. É algo que eu gostaria muito de ouvir quem fez e o que sentiu. Porque assim, é de um sentimento, de uma revelação de si mesmo fantástica. E ofereça esse amor, sinta mesmo ela no seu coração. E você pode dizer internamente: eu vejo você, eu estou com você, eu acolho você, e está tudo bem, você está em segurança. Você nunca esteve tão segura quanto agora. Eu estou com você, está tudo bem. E nesse momento você se conecta, né, principalmente nessa hora em que você está verbalizando os seus sentimentos, você pode
ter a capacidade de se conectar com os seus mentores, com os seus guias, né? Independente das crenças, né? De cada um aí, filosóficas e religiosas, mas você tem guias, tem protetores, e se conecte com eles e agradeça a eles a oportunidade da conexão e dessa leveza de você trazer para dentro de si a sua criança. E junto deles, deixa essa foto, né? Coloca em pensamento essa foto, pode acender uma velinha para ela, trazendo a luz para a vida de vocês e agradecendo sempre, imensamente. E com ela, você respira profundamente e realmente integre dentro de si essa experiência. Essa é para acolher a criança interior. E uma forma agora da gente tentar, né? Tentar. Detesto essa palavra, depois eu explico por que eu não gosto da palavra tentar. Uma forma da gente realmente conseguir e quebrar crenças e limitantes aí. Tem várias técnicas, várias. Essa eu gosto também. É uma que é fácil de realizar e principalmente para crenças em que a gente percebe muito rápido, assim, não aquelas que você tem que criar mesmo uma conexão diferente, fazer perguntas, porque como é algo que eu acredito há muito tempo, tem algumas que elas estão realmente muito mais arraigadas. E essas aí a gente precisa de uns exercícios um pouco mais profundos aí para mexer mesmo com a reprogramação mental, porque é necessário mesmo criar uma cognição diferente e uma verbalização e uma vigilância, porque a autossabotagem e a facilidade para a gente voltar para o mesmo caminho é muito grande. E então, o que você vai fazer com essas crenças, né? Escolhe uma para você, uma crença limitante, para você trabalhar. Aí você vai colocar essa crença na sua frente, tá? E vai fazer o possível para entender principalmente da onde ela está vindo. Então, eu não consigo, não sou capaz de fazer, de mudar de emprego, eu não sou capaz de realizar determinada tarefa, eu não sou capaz de romper esse relacionamento. Busque da onde eu já vi, ouvi ou vivi uma situação parecida. O importante é isso, é você acessar e ir atrás da causa. Ela está na sua frente, você está ouvindo que você está falando algo que te limita. Tá, você vai parar por aí? Você vai falar, tá, não consigo mesmo? Então tá bom. Se é isso que você quer, agora não, peraí, eu quero X, foi o que eu falei um pouco atrás, eu sei o que eu quero. Eu vou sim voltar e buscar achar a raiz disso. E vou encontrar, pode ter certeza que a hora que você falar, aonde está isso? Você vai chegar. Ou vai chegar num relacionamento passado, ou vai chegar no relacionamento dos seus pais, ou vai chegar num trauma que você viveu, numa perda que você teve, ou numa história que você vivenciou, ouviu apenas, que você tomou para si, ou a dor de alguém que você carrega. Você vai chegar em algum ponto, pode ter certeza. O importante, principalmente, é a hora que você identificou, você definiu aonde você quer chegar. Peraí, eu quero conseguir X. Eu entendi que eu falo que eu não consigo por causa de Y. Poxa, eu tenho os dois paralelos. Eu sei já onde eu quero chegar e eu sei aonde eu estou. Percebe esse caminho? O que você vai fazer por você? O fato de eu perceber aonde eu quero chegar já me coloca com o olhar para frente, me tira desse olhar de âncora, me tira desse olhar que inconscientemente eu alimentei por tanto tempo, essa crença que me limitava chegar ali. Agora eu sei o que eu quero, definitivamente eu sei o que eu quero. E esse tipo de exercício realmente ele faz com que de uma forma muito rápida você consiga ressignificar, porque não faz sentido mais eu dizer que eu não consigo, porque eu olho e falo, caramba, o que eu preciso realmente para conseguir chegar ali onde eu quero? E vou perceber que muito daquilo que eu estava insistindo numa ideia
que não fazia parte de mim, que ela era condicionada a algo que eu fiquei presa numa história, presa e alimentando e acreditando principalmente que aquilo era muito maior do que aonde eu posso sim buscar outros recursos e outras habilidades. A questão aí é fazer o quê? A afirmação. Essa afirmação positiva. Eu não consigo mudar de emprego. Eu consigo mudar de emprego. Eu consigo realizar tal tarefa. Eu posso. Eu começo a colocar as palavras de afirmação. E essas afirmações, elas precisam ser o quê? Repetidas. Voltando para a nossa criancinha interior lá, a gente só aprende algo por repetição. E assim são com as novas crenças. Eu não vou contrariar algo. Isso é onde a gente tem que entender. Eu não posso contrariar algo que eu acredito. Então, eu posso conseguir um novo emprego com determinação e esforço. Eu vou falar, porque antes eu não consigo mudar de emprego porque eu vou magoar alguém, porque eu me sinto inseguro, porque eu dependo desse dinheiro. Eu posso sim mudar de emprego e ganhar um salário melhor, e ter uma oportunidade melhor, mas eu preciso criar uma afirmação positiva. Somente com afirmações positivas e a repetição delas. E a repetição não é uma vez por dia. E não é uma vez por dia durante 3 dias, 5 dias, 7 dias. Isso precisa acontecer repetidas vezes. Uma frase durante um dia, durante vários dias, durante várias semanas, durante alguns meses. O momento em que eu faço esse exercício e repito isso 1, 2, 3, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, acredite, aquilo se torna um hábito para mim. E aquilo se torna verdade. E lembra o que eu falei bem no começo de hoje? Tudo aquilo que eu acredito se torna real. E verdadeiramente, isso faz parte do nosso dia a dia. Tudo aquilo que hoje eu vivo, que está fora de lugar, que está indo contra o que eu desejo, o que eu quero, os meus objetivos, é porque de alguma forma eu estou negando a minha responsabilidade, eu não estou buscando ver realmente o que eu estou fazendo para atrair esses determinados tipos de situação e quero evitar de mexer muitas vezes em feridas e em dores emocionais, protegendo a minha criança. Não a proteja, acolha. Diga a ela que está tudo bem e que você hoje é um adulto capaz, responsável e que ela pode vir com você, que ela está em segurança. Ela não precisa mais reagir à vida, ela pode viver a vida plenamente. E isso faz todo sentido com o que amanhã nós vamos poder conversar, que é o reconhecendo a nossa origem. Trazendo aí realmente exercício, né? Um exercício de autoconstelação para a gente resgatar essa nossa história, principalmente honrar e respeitar aí tudo aquilo que a gente é no dia de hoje. E vou colocar esses exercícios para todo mundo lá na teia da liberdade. Quem não entrou ainda, vem para esse grupo ali, a gente tem a oportunidade de conversar, até mesmo de eu poder responder e as ideias, né, aí. E, bom, espero que a gente tenha alcançado aí, acessado essa ideia de hoje, essa concepção do que são as crenças, como elas são formadas. Vou deixar para vocês o link do Biologia da Crença, que é uma palestra de 1 hora e pouquinho com o próprio Bruce Lipton, e é muito bacana de ver, faz muito sentido e traz aí algumas outras ideias e percepções. Então quem tiver oportunidade assista. O link eu já disponibilizo daqui a pouquinho ali no grupo também. E agradeço muito mais uma vez essa oportunidade hoje de compartilhar com vocês esse outro passo da nossa jornada, esse outro caminhar aí, essa outra concepção e construção
há muita coisa a ser dita e realmente assim eu vou embalando e se deixar eu vou juntando um assunto no outro. Adoro fazer isso. E aí chega uma hora a gente tem que parar, né? Senão daqui a pouco o povo desiste. Aí ó, a crença limitante, tá vendo? Não desiste nada. Vendo como a gente tem que ouvir rapidinho? E amanhã espero vocês novamente às 8 horas para essa terceira concepção aí, o terceiro passo da jornada da liberdade sistêmica. E agradeço imensamente quem aqui de novo estava aqui com a gente. E vamos juntos construindo aí essa liberdade, desconstruindo algumas ideias, quebrando padrões, rompendo limites, mudando ciclos, transformando realmente, descobrindo aquilo que vai te fortalecer cada vez mais e vai trazer todas as soluções e fazer com que você passe a viver um olhar e ter um olhar direcionado para onde você quer chegar. Para todo mundo, um grande beijo, um forte abraço, Marcela, Rodrigo, Regina, quem esteve por aí, muito obrigada mesmo, de coração. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande beijo.